E qual foi a causa desse aumento? A causa disso é muito simples, é o aquecimento global. Nós estamos injetando gases de efeito estufa na atmosfera, que está fazendo com que a atmosfera armazene mais calor do que armazenava algumas décadas atrás, levando ao aumento gradual da temperatura. E isto, obviamente, afeta toda a nossa economia, afeta muito as pessoas de baixa renda, que não têm aonde se escapar dessas ondas de calor. Então, isso tem impacto socioeconômico enormes grande, em todo o planeta. Exatamente. Então, eu cheguei a ver, né? O pessoal foi atrás de alguns efeitos e tal, né? Porque a gente teve muita queimada também, né? Sim. Ali, né? Canadá, queimada pra caramba, Canadá, né? Queimou, que a fumaça praticamente deixou a cidade de Nova York, que fica a alguns milhares de quilômetros, totalmente cheia de poluentes vindo das queimadas do Canadá. Aquela foto famosa aí que muita gente repostou, né? A cidade de Nova York toda vermelha, assim, né? Cheia de fumaça. Toda fumaça vindo ali do pessoal do Canadá, né? O Havaí, né? Semana passada também, a ilha de Maui lá, né? Não sei se o senhor chegou a ver. Sim. Devastou a ilha, né? Um negócio tristíssimo, né? São incêndios que obrigaram a população, para fugir dos incêndios, a se jogar no mar. Jogaram no mar. E teve pessoas que tiveram que ficar 5 ou 6 horas no mar até ser resgatados. Porque se eles chegassem na praia, as chamas estavam violentíssimas e eles podiam morrer queimados, como, na verdade, mais de 100 pessoas acabaram morrendo queimadas. Exatamente. Se vocês não viram aí, pessoal, procurem aí incêndios em Maui, ou Wildfire em Maui, e vocês vão ver as pessoas desesperadas correndo para o mar, pulando e ficando lá, boiando e tudo, esperando passar. E depois a NASA até soltou as imagens de satélite, né, mostrando o antes e o depois. Foi devastador mesmo, né? Foi muito devastador, coisa que nunca tinha acontecido no Havaí. E o que nós estamos observando é que o que a gente entendia como clima normal, na verdade mudou muito. Temos um novo clima no Brasil, um novo clima no nosso planeta, causado pelo aquecimento global. Causado pelo aquecimento. Então o negócio está complicado. Esse termo aí também gera muita confusão, né? O pessoal costuma falar aquecimento global e mudanças climáticas. Como que a gente coloca esses dois termos aí? São duas coisas relacionadas, mas não são exatamente a mesma coisa. O aquecimento global se refere ao aumento de temperatura do planeta. As mudanças climáticas é um termo muito mais amplo e, na verdade, muito mais correto, né? No sentido de que o clima não é só temperatura. O clima tem a ver com precipitação, né? Aonde chove, aonde deixa de chover, né? Tem a ver com amplitude térmica durante o dia, durante a noite e várias outras questões. Então, as mudanças no clima é efetivamente o que nós estamos provocando. Entendi. O aquecimento é uma das consequências da mudança climática, da mudança, né? Do clima, tem várias outras. Refere à temperatura. A temperatura, né? Por exemplo, o que está mudando muito é a chuva. A chuva. Por exemplo, lá no Havaí, só teve esses incêndios fortíssimos porque fazia quase 2 meses que não chovia na região e a temperatura passou de 30, 30 e poucos graus, favorecendo incêndios. Esses incêndios com altas velocidades de vento se propagaram, na verdade, em horas. Então, a ilha foi queimada rapidamente, sem dar tempo das pessoas conseguirem fugir. Exatamente. E eu falo, né, várias vezes que tem o problema da temperatura, é um problema seríssimo, mas esse problema, por exemplo, de mudança de regime de chuva é um problema gravíssimo, que afeta, assim... Por exemplo, você pega assim o Mato Grosso, por exemplo. Isso. Que o pessoal planta numa época, eles contam pelas chuvas, né? Isso. Tem que plantar na segunda chuva, colher na tal chuva. Se você altera esse regime de chuva, pode ser um momento que você não vai ter mais safra, né? Pode chegar num extremo desse, né? E aí aquelas pessoas que estão lá vão fazer o quê? Elas vão poder ficar lá. Aí migram para a cidade. Isso. Traz coisa que a gente não conhece. Traz doença, traz um monte de coisa que a gente aqui, por exemplo, São Paulo, a gente não tem.
Então, o problema ele acaba escalando para níveis assim terríveis, né? E é importante notar que o Brasil Central, né, a região onde o agronegócio brasileiro está mais estabelecido, é uma das regiões onde a chuva no Brasil está sendo mais reduzida e nas próximas décadas vai reduzir muito mais ainda de acordo com as previsões dos modelos climáticos. Ou seja, isso leva a gente a ter que repensar que Brasil nós queremos ter no futuro. Porque um Brasil que vive de exportar carne e soja pode não ser um Brasil tão viável no futuro, para as próximas gerações, do que nós tivemos, digamos, nos últimos 10 ou 20 anos. Então, isso nos leva que a gente tem que repensar, em função das mudanças no clima, toda a estratégia de economia que a gente vai implementar no nosso país. Exatamente.